E se você soubesse que ao entrar em um lugar, você nunca mais seria o mesmo? Teria coragem de dar esse passo? Era isso que todos diziam sobre a velha mansão no fim da minha rua. A Casa dos Sussurros, como chamávamos, tinha uma reputação de maldição, e as histórias sobre ela eram passadas de geração em geração, cada uma mais assustadora que a anterior. Alguns diziam que a casa era habitada por espíritos inquietos, outros que era a própria encarnação do mal. Seja como fosse, ninguém se atrevia a entrar. Mas eu era diferente. Era uma sexta-feira à noite, e eu e meus amigos estávamos reunidos, contando histórias de terror como sempre fazíamos. E foi Ricardo quem trouxe o assunto da casa à tona. Com um olhar sombrio, ele contava histórias de pessoas que entraram e saíram diferentes. Tem gente que diz que ouviu sussurros estranhos vindo de lá, ele disse baixando a voz. Coisas que ninguém mais ouviu, como se a casa estivesse viva e conversando com eles. Todos nós estávamos concentrados em sua história, sentindo aquele arrepio familiar que só se sente diante do desconhecido. Ricardo me lançou um olhar desafiador. Quero ver se você tem coragem de entrar lá e voltar com alguma coisa, só para provar que esteve lá dentro. Eu sabia que aquilo era uma loucura, mas meu orgulho falou mais alto. Aceitei o desafio, sentindo a adrenalina misturada com o medo crescente. Peguei uma lanterna e fui em direção à casa. O caminho era sombrio e silencioso, e com cada passo o vento parecia ficar mais frio, como se me dissesse para voltar. Mas eu continuei. Assim que cheguei ao portão enferrujado da casa, o ar ficou denso, quase irrespirável, e uma sensação desconfortável começou a subir pela minha espinha. A casa parecia viva. Respirei fundo e empurrei o portão, que rangeu como se estivesse gritando. O som cortou o silêncio da noite, e eu senti o primeiro sinal de arrependimento. Mas já era tarde demais. A porta da frente estava aberta, como se me convidasse a entrar. Empurrei-a, e assim que cruzei o limiar, senti um frio intenso, mais gelado que qualquer coisa que já tinha sentido. Acendi a lanterna, e a luz fraca revelou um corredor longo, coberto de poeira e com móveis antigos em estado de decomposição. Tudo parecia intocado, como se o tempo ali tivesse parado. Dei alguns passos, e então ouvi. Um som baixo, quase inaudível, mas que fez meu coração parar por um segundo. Era um sussurro, suave e incompreensível, vindo de algum lugar da casa. Tentei convencer a mim mesmo de que era só o vento, mas no fundo sabia que não era. Havia algo ali, algo que me observava. Continuei andando, com os olhos atentos a cada movimento, cada sombra que a lanterna lançava. O silêncio era quase opressor, interrompido apenas pelos meus passos e por um sussurro ocasional, sempre baixo, sempre vindo de todas as direções. Quando cheguei ao pé da escada, ouvi de novo. Mas dessa vez, as palavras eram claras. Você não deveria estar aqui. Senti o coração disparar e um frio percorreu minha espinha. Engoli em seco e olhei ao redor, tentando encontrar a origem da voz. Mas não havia ninguém. É só a minha mente pregando peças, pensei, tentando me acalmar. Mas no fundo sabia que estava errado. Subir a escada foi como escalar o próprio abismo. Cada degrau rangia sob o peso dos meus passos, como se estivesse sendo esmagado. Eu podia sentir o peso do olhar invisível sobre mim, uma presença que não conseguia ver, mas que sabia que estava ali. Cheguei ao topo da escada, e minha lanterna iluminou um longo corredor, com várias portas. O sussurro agora era constante, um murmúrio inquietante que enchia o silêncio da casa. Você vai se arrepender, sussurrava a voz, e eu podia sentir o pavor se apoderando de mim. Estava sozinho, mas era como se alguém estivesse ao meu lado, rindo de mim, se alimentando do meu medo. Me aproximei da primeira porta e a empurrei lentamente. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira no meio, voltada para a parede. Aproximei-me devagar, e quando a luz da lanterna iluminou a cadeira, vi algo que me fez recuar. Era um boneco de madeira, com os olhos feitos de pequenos pregos. Ele estava olhando diretamente para mim. Saí do quarto o mais rápido que pude, fechando a porta atrás de mim. Mas, quando olhei para o corredor, vi algo que não estava ali antes. Uma sombra. Ela estava no fim do corredor, parada, imóvel, me observando. Engoli em seco e tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente me pregando peças. Mas assim que dei um passo, a sombra começou a se mover na minha direção. Corri para o próximo quarto e fechei a porta atrás de mim, tentando me acalmar. O quarto estava vazio, mas eu podia sentir a presença da sombra do lado de fora. Os sussurros agora estavam por toda parte, enchendo minha cabeça com palavras que eu não conseguia entender.
Era como se algo estivesse tentando invadir minha mente, me manipular. Então, senti um toque gelado em meu ombro. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. Só o vazio e os sussurros. A porta se abriu sozinha e a sombra estava ali, esperando por mim. Fechei os olhos por um segundo, tentando me acalmar. Mas quando os abri, a sombra estava mais próxima. Seus contornos imprecisos agora quase tocando meu rosto. Um cheiro de podridão se espalhou pelo ar, e minha garganta queimou com o impulso de gritar. Eu queria correr, mas algo naquela sombra me prendia, como se ela estivesse drenando minha energia, sugando minha coragem. A escuridão era intensa, e cada segundo parecia me puxar mais para dentro daquele vazio. Finalmente, consegui dar um passo para trás, minha respiração entrecortada e ofegante. O sussurro que antes era baixo, agora ecoava como uma cantilena macabra dentro da minha cabeça, e eu conseguia entender algumas palavras. Enquanto me afastava, reparei em um grande espelho coberto por uma fina camada de poeira, pendurado na parede do corredor. A moldura era ornamentada, com detalhes esculpidos que pareciam representar figuras distorcidas e em sofrimento. Sem pensar, aproximei-me do espelho e, com uma curiosidade mórbida, limpei a superfície com a mão. O reflexo que me encarava não era o meu. Era uma versão distorcida de mim, com olhos fundos e vazios, um rosto pálido e um sorriso desumano. Ele me olhava fixamente, seus lábios se movendo enquanto sussurrava as palavras que agora ressoavam dentro de minha mente. Era como se o espelho estivesse mostrando o meu futuro, uma visão de mim mesmo consumido pela loucura que aquela casa impregnava. E no impulso, recuei e o reflexo continuou a me encarar, com os olhos vazios. Tentei gritar, mas minha voz estava presa, sufocada pela visão aterradora de um eu alternativo, um eu que não conseguiria sair dali. Minhas pernas tremiam, mas consegui correr até o fim do corredor, encontrando uma escada estreita que levava ao sótão. Cada degrau parecia ecoar, como se algo me seguisse, esperando apenas o momento certo para me atacar. Subi os degraus, minha lanterna balançando enquanto eu tentava manter a calma. O sótão era uma sala escura e abafada, cheia de objetos antigos cobertos de poeira. Lá em um canto encontrei um caderno velho, amarelado pelo tempo. As páginas estavam cheias de letras garrafais e confusas, como se alguém tivesse escrito em desespero. As palavras eram fragmentadas, mas o suficiente para entender. A casa me vê. Ela sabe que estou aqui. Não há saída. Todos que entram ficam presos. Virei a página e encontrei uma lista de nomes. Havia dezenas deles, riscados, e no final da página uma frase escrita em letras tremidas e manchadas. Eu sou o próximo. Meu coração acelerou e, instintivamente, procurei por um lugar para me esconder. Mas o medo me dizia que não adiantaria. A casa já sabia que eu estava ali e não importava onde eu tentasse me esconder. Ela sempre me encontraria. Assim que me virei para descer a escada, ouvi passos. Eles ecoavam, lentos e firmes, subindo na minha direção. A cada som, o pavor crescia dentro de mim. Parei, minha mente gritando para eu correr, mas meu corpo congelado. Os passos se aproximaram e então vi. A figura encapuzada que subia as escadas não era humana. Era alta e encurvada, seu rosto oculto pela sombra do capuz, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca havia visto antes. Por que entrou aqui? A voz perguntou, baixa e sinistra, como se viesse de todos os cantos do sótão. Você não deveria ter desafiado a casa. Ela não perdoa. Meu corpo tremia tanto que mal conseguia sustentar a lanterna. Eu não sabia, gaguejei, tentando recuar. Mas o ser avançou, estendendo uma mão pálida e de dedos longos demais, quase esquelética. Agora é tarde demais, disse ele com um tom de satisfação. E então, num instante, senti como se estivesse sendo puxado para trás, uma força invisível me segurando enquanto minha visão escurecia. A entidade estava tão perto que eu podia sentir seu hálito gélido, como se estivesse sugando minha própria essência. Gritei, mas o som foi absorvido pelo silêncio sombrio do sótão. De algum modo, consegui me libertar daquela força e correr em direção à escada, tropeçando e caindo várias vezes enquanto a sombra me perseguia. Desci as escadas como pude, sem olhar para trás, e atravessei os corredores em um desespero cego, o sussurro ainda mais alto, mais ameaçador. Quando finalmente alcancei a porta, ela estava fechada. Empurrei com toda a minha força e ela cedeu, rangendo como se tentasse me prender ali para sempre. Saí da casa, caindo no chão, com o coração acelerado, o corpo fraco e a mente abalada. Meus amigos estavam do lado de fora, com os rostos pálidos.
Eles perguntaram o que aconteceu lá dentro, mas não consegui falar. Tudo o que pude fazer foi olhar para trás, para casa, e ver a sombra na janela, me observando. Eu sabia que, de alguma forma, aquela coisa ainda estava comigo. Os dias que se seguiram foram um pesadelo constante. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o sussurro. Via a sombra no canto do quarto, sentia o toque gélido no ombro. Minhas noites eram tomadas por pesadelos, e quando acordava via meu reflexo distorcido no espelho. O mesmo sorriso desumano me encarando, zombando de mim. Passei a ser atormentado por visões da casa. Não importava onde estivesse, sentia que estava sendo observado. Meu próprio reflexo não era mais o mesmo. Sempre sorrindo com aquele olhar vazio e apavorante, como se a casa tivesse deixado uma marca em mim, um pedaço dela, que nunca iria embora. E agora, eu entendo a lenda. A casa não mata, não imediatamente, ela marca. Ela infecta a mente e o corpo de quem entra, prendendo sua essência para sempre. Estou condenado a ser parte dessa maldição, a carregar a sombra comigo, a ouvir os sussurros todas as noites. Eu não sei quanto tempo ainda me resta antes que ela me consuma por completo. Mas se um dia você ouvir falar da Casa dos Sussurros, se alguém te desafiar a entrar lá, não faça isso. Porque uma vez lá dentro, você nunca mais sairá inteiro. Se você olhar para ele por tempo demais, algo dentro de você muda. Essas palavras eram repetidas por minha avó sempre que falava sobre o espelho que agora estava no meu quarto. Um espelho antigo, enorme, com uma moldura ornamentada que lembrava figuras torcidas e rostos fantasmagóricos. Quando ela morreu, o espelho ficou na casa da minha mãe, guardado em um canto escuro. E agora, anos depois, estava ali, na parede do meu novo quarto. A primeira vez que o vi, ainda era criança. Lembro-me de que fiquei hipnotizado com o reflexo. Não era apenas meu rosto, mas a forma como os olhos pareciam ganhar vida, como se existisse algo mais dentro de mim me observando de volta. Minha avó dizia que aquele espelho guardava segredos e por isso sempre foi mantido coberto. Na época não entendia o motivo, mas agora gostaria de nunca ter descoberto. Era a primeira noite no meu novo apartamento. As caixas ainda estavam espalhadas e eu já estava cansado, mas algo me impelia a tirar o espelho da embalagem. Quando finalmente o posicionei na parede, senti um calafrio. Ele parecia maior do que eu lembrava, e sua superfície parecia mais escura, como se absorvesse toda a luz do quarto. Ao olhar para o espelho, senti uma inquietação estranha. Vi meu reflexo, mas algo estava diferente. Meus olhos, embora idênticos, pareciam errados, como se uma versão sombria de mim me observasse com uma intensidade desconcertante. Tentei ignorar o arrepio e me afastei, culpando o cansaço. Mas naquela noite, acordei sobressaltado. Havia um som vindo do espelho. Levantei-me, e a primeira coisa que notei foi o quarto, totalmente escuro, exceto pela luz suave que parecia irradiar do próprio espelho. Me aproximei com o coração disparado e olhei para o reflexo. Lá estava eu, mas meu reflexo sorria. Eu estava apavorado, mas a minha imagem sorria, como se algo dentro de mim estivesse gostando daquele momento. Foi então que meu reflexo moveu a mão, acenando para mim de dentro do espelho, mas meu braço continuou imóvel. Recuei, tropeçando e caí no chão. Meu reflexo inclinou a cabeça, observando-me com um olhar curioso e levemente divertido. Eu sentia que ele estava tentando me dizer algo, como se fosse uma versão oculta de mim, ansiosa para se libertar. Tentei afastar o medo e caminhei lentamente até a porta do quarto. Quando olhei para trás, o reflexo havia se afastado do espelho, como se estivesse sumindo na escuridão do vidro, mas seus olhos continuavam me seguindo. Nos dias seguintes, eu evitava o espelho. Não importava o quanto tentasse, algo em mim sentia a necessidade de voltar e olhar para ele. Era uma sensação insidiosa, como se uma parte de mim estivesse sendo puxada de volta para aquele reflexo distorcido. E sempre que olhava, ele estava lá, esperando, sorrindo, como se soubesse algo que eu não sabia. Uma noite, cedi à curiosidade. Ao encarar meu reflexo, perguntei em voz baixa: "Quem é você?" Meu reflexo inclinou a cabeça e naquele instante vi meus próprios lábios moverem-se, respondendo baixinho: "Sou quem você tenta esconder." Senti um frio percorrer minha espinha. Não sabia se estava ouvindo vozes ou se era apenas o peso do medo, mas a sensação era real. A partir desse dia, comecei a ter pesadelos constantes com meu reflexo, como se ele fosse um visitante invasivo no meu sono, e toda manhã acordava mais exausto,
como se algo estivesse sugando minha energia. Uma madrugada, após mais um pesadelo, decidi que não aguentava mais. Cobri o espelho com um lençol, tentando sufocar a sensação de ser observado. Mas enquanto me virava para sair do quarto, ouvi uma risada baixa, abafada, vindo de dentro do espelho. Arregalei os olhos, paralisado, enquanto o lençol caía sozinho ao chão. Lá estava ele, meu reflexo, agora com os olhos cheios de uma satisfação sádica. Não pude me conter e gritei para ele: "O que você quer de mim?" O reflexo ergueu a mão, apontando para mim, e seus lábios se moveram mais uma vez. "Eu quero sair." Naquele momento, compreendi o que minha avó quis dizer com nunca mais ser o mesmo. Ela sabia que o espelho não era apenas um objeto inanimado, mas uma porta, um portal que separava nosso mundo de uma dimensão sombria, habitada por algo que não deveria existir. E agora, aquele reflexo estava determinado a atravessar essa barreira. Desesperado, decidi me livrar do espelho. Peguei o martelo e fui até ele, determinado a quebrá-lo. Mas quando levantei a ferramenta, o reflexo riu, um som baixo e gutural que ecoou pelo quarto. Senti minhas mãos tremerem, e antes que eu pudesse desferir o golpe, ele me encarou e disse: "Se quebrar o espelho, eu estarei livre para sempre." Aquilo me paralisou. Era uma ameaça ou uma verdade? Se eu quebrasse o espelho, estaria condenando minha própria alma a se fundir com aquela entidade. Minhas mãos tremiam, o suor frio escorrendo pelo rosto. Não sabia o que fazer. O reflexo me observava com um prazer sádico, como se estivesse esperando minha decisão. Decidi que a única solução era fugir. Peguei minhas coisas e saí do apartamento, tentando deixar o espelho para trás. Enquanto descia as escadas, pude sentir que ele ainda me observava, seu olhar queimando em minha mente. Mas quando cheguei ao hall de entrada, notei algo estranho. Cada espelho do prédio refletia não a mim, mas o sorriso sádico daquele reflexo. Meu coração disparou. Corri para fora, mas sabia que não adiantava. De alguma forma, ele estava comigo, seu olhar presente em cada reflexo, cada superfície espelhada ao meu redor. Agora não posso olhar para nenhum espelho sem sentir aquele arrepio. Eu sei que ele está ali, sempre sorrindo, esperando o momento certo para atravessar, e eu não tenho para onde fugir. Dizem que algumas visitas chegam sem ser convidadas, e algumas nem mesmo são do nosso mundo. Tudo começou numa madrugada silenciosa. Eu estava sozinho em casa, lutando para dormir, quando ouvi um barulho suave vindo do corredor. Era um som leve, como o ranger de madeira sob passos cuidadosos. Minha casa era antiga, então o som não deveria me incomodar. Mas naquela noite, ele parecia diferente, quase intencional. Ignorei, pensando ser coisa da minha cabeça, mas o barulho se repetiu, mais perto dessa vez. Abri os olhos e olhei para a porta do quarto entreaberta. O corredor parecia vazio, mas senti um frio inexplicável, uma sensação de que algo invisível estava ali, parado, apenas me observando. Decidi levantar e verificar, embora uma voz dentro de mim gritasse para ficar quieto e ignorar. Peguei o celular e iluminei o corredor, tentando convencer a mim mesmo de que não era nada. A luz do celular iluminou um trecho da parede à frente, mas havia algo estranho nela. Uma sombra, uma forma escura que não correspondia a nada visível. Ela parecia esticada, como se fundisse ao próprio ar, parada ali à espreita. "Tem alguém aí?" sussurrei, tentando manter a calma. Nada. O silêncio foi tão profundo que senti o coração martelar nos ouvidos. Respirei fundo e voltei para o quarto, mas deixei a porta bem fechada. Deitado, ainda em alerta, tentei afastar a sensação de medo crescente e, por fim, acabei pegando no sono. Na manhã seguinte, ao me levantar, notei algo peculiar no corredor. Um conjunto de marcas, leves e quase imperceptíveis, se estendia pelo chão, indo da entrada do corredor até a porta do meu quarto. Pareciam pequenas pegadas, mas eram estranhas, como se fossem de uma criança com pés desproporcionais. Cada marca tinha uma profundidade distinta, o que dava a impressão de que as pegadas estavam dançando. Aquela visão me deixou desconfortável, mas tentei ignorá-la, culpando o cansaço e o fato de estar morando sozinho. Limpei as marcas e fui para o trabalho, tentando esquecer o ocorrido. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi o som novamente. O mesmo ranger, agora ainda mais próximo. Abri os olhos e senti o quarto congelar. De repente, uma leve brisa passou por mim, embora as janelas estivessem fechadas. Algo estava ali parado ao pé da cama. Eu não podia ver nada, mas senti sua presença,
e o cheiro de mofo que invadiu o quarto me fez entender que não estava sozinho. Tentei acender a luz do celular, mas a bateria estava esgotada. Na escuridão, vi uma sombra se mover perto da porta, quase como um vulto humano, mas distorcido, alto demais para ser real. E então ouvi um sussurro, fraco, como o farfalhar de folhas. Não se preocupe, só vim te visitar. Nos dias seguintes, a presença se intensificou. As marcas no corredor reapareciam toda manhã, e o ar parecia cada vez mais pesado, impregnado com aquele cheiro de mofo e terra molhada. Passei a trancar todas as portas à noite, mas de alguma forma, a coisa sempre encontrava uma maneira de se aproximar. Numa noite, decidi que precisava descobrir o que era aquela presença. Me armei com uma vela e sal grosso, lembrando de um ritual que minha avó usava para proteger a casa contra visitantes indesejados. Coloquei o sal em um círculo ao redor da cama e deixei a vela acesa. Naquela madrugada, fui despertado novamente pelo som, mas dessa vez ele estava mais alto, ecoando dentro do quarto. A vela piscava e o ar estava tão frio que meu hálito era visível. No canto do quarto vi a sombra, parada e me observando. Era uma figura alta e esguia, sem rosto. Apenas uma forma que parecia crescer e se distorcer. "Por que você está aqui?" perguntei. Minha voz quase um sussurro. A sombra se aproximou e eu senti um frio intenso. Ela parou a poucos centímetros de mim e a vela se apagou. O silêncio foi interrompido apenas pelo som de sua respiração pesada, como se estivesse provando o medo que exalava de mim. "Sua casa é minha também", ela sussurrou, em uma voz que parecia vir do próprio chão. Sempre foi. Depois daquela noite, as coisas começaram a piorar. Durante o dia, eu sentia calafrios repentinos, e à noite o visitante parecia mais ousado, como se estivesse cada vez mais próximo de atravessar o limite entre seu mundo e o meu. As marcas no corredor começaram a aparecer não só no chão, mas nas paredes, como se algo tivesse arranhado a tinta tentando sair. Fui procurar um especialista em fenômenos sobrenaturais, desesperado para encontrar respostas. Ele me ouviu com seriedade e, no final, fez uma única recomendação: deixe a casa. Esse espírito já tomou posse dela, e você é o intruso. Tentei seguir o conselho, mas sentia que não poderia simplesmente sair. Parecia que algo me prendia ali, uma força invisível que me impedia de sair. Na última noite, tentei me despedir mentalmente, dizendo que partiria pela manhã. Mas o visitante parecia já saber de minha intenção. Acordei no meio da madrugada com a porta do quarto aberta. As pegadas estavam novamente no chão, mas agora pareciam se mover em direção a mim, lentas e deliberadas. A figura estava parada à beira da cama, tão próxima que eu podia sentir seu frio intenso. Seu rosto ainda era uma sombra, mas seus olhos agora brilhavam com um vermelho fraco. "Você é quem vai embora", sussurrou, com uma voz que parecia ecoar dentro da minha mente. Na manhã seguinte, fui encontrado desmaiado na sala, com a marca das pegadas manchando minha roupa e o chão ao meu redor. Os médicos disseram que eu havia sofrido uma crise de pânico, mas eu sabia a verdade. A presença tinha finalmente se estabelecido, e eu não tinha forças para lutar. Acabei me mudando, mas às vezes sinto que ela me seguiu. Em noites silenciosas, ainda ouço o ranger distante de madeira sob passos cuidadosos, e um cheiro de mofo invade o quarto, como se o visitante estivesse apenas esperando o momento certo para me encontrar de novo. Se ele vier até você, lembre-se, algumas visitas são para sempre. Nunca fui supersticioso. Pelo menos, não até passar uma noite no quarto número 13 de um velho hotel. Estava viajando a trabalho, e o hotel era o único na pequena cidade. O edifício era antigo, uma construção do século passado com corredores estreitos e decoração antiquada, mas tinha seu charme. Quando me entregaram a chave, vi o número gravado no chaveiro, quarto 13. Não pensei duas vezes. Afinal, superstição nunca foi algo que me incomodasse. Mas, assim que entrei no quarto, uma sensação estranha me tomou. Era como se o ar estivesse mais denso, impregnado com algo que eu não podia ver. O quarto era pequeno, mobiliado com uma cama antiga e um espelho grande que cobria quase toda a parede oposta. A luz era fraca, amarelada, e lançava sombras estranhas que pareciam se mover quando eu não estava olhando. Tentei ignorar o desconforto e organizei minhas coisas, preparando-me para descansar. No entanto, enquanto ajeitava as roupas na pequena cômoda, percebi algo refletido no espelho. Era uma figura, imóvel, parada no canto do quarto.
Girei o corpo rapidamente, mas o espaço estava vazio. Devo estar imaginando coisas, pensei, tentando me convencer. A noite caiu e o silêncio no hotel era quase absoluto, quebrado apenas pelo leve som de passos no corredor. Eu já estava deitado, tentando dormir, quando ouvi uma voz suave, quase um sussurro vindo de algum lugar do quarto. Você não deveria estar aqui. Meu corpo congelou. O som era claro e nítido, mas o quarto estava vazio. Liguei a luz ao lado da cama e olhei ao redor, mas não havia ninguém. O coração batia rápido, e o suor frio começou a escorrer pela minha testa. Respirei fundo, tentando me acalmar, e fechei os olhos, decidido a ignorar o medo irracional que crescia dentro de mim. Foi então que a cama começou a tremer. Por um breve momento pensei que fosse um terremoto, mas o tremor era sutil, como se alguém estivesse sentado ao meu lado, pressionando o colchão. Olhei ao redor e lá estava de novo, o reflexo no espelho. A mesma figura de antes, só que agora mais próxima, quase ao pé da cama. Era uma mulher de cabelos escuros, olhos fundos e um vestido antigo, parado ali, olhando diretamente para mim. Senti meu corpo paralisar de puro pavor. Pisquei e no instante ela desapareceu. Apenas a escuridão preenchia o espelho. Consegui dormir de alguma forma, mas acordei exatamente às 3 da manhã. O quarto estava mergulhado em uma escuridão opressiva, e no silêncio absoluto ouvi algo perturbador. Passos. Alguém andava pelo quarto, cada passo ressoando de forma lenta e metódica. O som estava mais próximo e eu sentia um cheiro estranho, de algo antigo, de mofo. Decidi acender a luz, mas o interruptor não funcionava. Tentei pegar o celular, mas a bateria estava inexplicavelmente descarregada. Senti o pânico me dominar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi a voz novamente, agora mais clara, sussurrando no meu ouvido. Por que você entrou aqui? Eu não tinha resposta. A presença parecia se aproximar mais e mais, até que o colchão cedeu sob um peso invisível. Senti uma pressão sobre o peito, como se algo estivesse tentando me impedir de respirar, e então a voz sussurrou de novo. Dessa vez com uma urgência assustadora. Saia, enquanto ainda pode. Finalmente, consegui me mover e sair do quarto. Fui até a recepção, mas o local estava vazio. Tentei chamar alguém, mas não havia ninguém lá para me ajudar. Resolvi esperar o amanhecer no saguão, com medo de voltar para o quarto. Quando a luz da manhã começou a entrar pelas janelas, voltei, tentando convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido apenas um pesadelo. Ao entrar no quarto, senti o mesmo frio estranho, e ao olhar para o espelho, vi algo que me fez recuar em choque. Nele estavam impressas marcas de mãos pequenas e finas, como se alguém tivesse tentado sair de dentro dele. As marcas eram numerosas, sobrepostas, como se várias pessoas tivessem tentado escapar, mas sido impedidas. Em pânico, arrumei minhas coisas e saí o mais rápido que pude. Na recepção, perguntei à recepcionista sobre o quarto 13, e ela me olhou com uma expressão sombria. Ninguém fica no quarto 13 por muito tempo, ela disse, num tom baixo e sombrio. A última pessoa, foi há muitos anos, ela nunca saiu. Ao voltar para casa, pesquisei sobre o hotel e descobri uma notícia antiga, de décadas atrás. Uma mulher havia desaparecido misteriosamente naquele quarto. Testemunhas diziam que ela reclamava de vozes e aparições no espelho. A polícia nunca encontrou pistas, e o caso foi arquivado como morte suspeita. Desde então, ninguém conseguia dormir no quarto 13. Sempre que alguém tentava, relatava ouvir sussurros, sentir presenças e ver marcas inexplicáveis no espelho. Agora, quando passo em frente a espelhos, não consigo evitar olhar com atenção, esperando ver aquelas mãos. Talvez, de algum modo, aquela mulher ainda esteja presa lá, e todos que ousam ficar no quarto 13 se tornam parte de seu tormento. Se um dia você se hospedar em um hotel antigo, evite o quarto 13. Nem todas as portas levam a lugares que podemos voltar. Quando me mudei para a nova casa, esperava que fosse um recomeço. Era uma casa antiga, mas bonita, com um jardim espaçoso e uma vista incrível para o campo. Eu sabia que seria o lugar perfeito para encontrar paz depois dos últimos anos difíceis. Mas desde o primeiro dia, percebi que algo estava errado. Na primeira noite, enquanto explorava os cômodos, encontrei uma porta no chão da cozinha que levava a um porão. Não havia luz lá embaixo, apenas escuridão. Pensei em descer, mas ao encarar as escadas que desapareciam na escuridão, um calafrio percorreu meu corpo, e algo me dizia para fechar a porta e nunca mais abrir.
Tentei ignorar o porão, e durante alguns dias tudo parecia normal. Até que, certa noite, ouvi um som baixo e abafado vindo de lá. Era como um sussurro, algo suave, quase imperceptível, mas real. Tentei convencê-lo de que era apenas minha imaginação, mas a curiosidade me venceu. Coloquei o ouvido na porta e fiquei em silêncio, tentando ouvir. Foi então que ouvi a voz. Ela sussurrava meu nome, suave e quase doce, mas com um tom que me causou arrepios. Era uma voz feminina, implorando, chamando por mim. Por favor, me ajude. As palavras se misturavam com o silêncio da casa, e uma sensação pesada tomou conta do ambiente. No dia seguinte, falei com o vizinho mais velho, um homem que parecia saber muito sobre a casa. Quando mencionei o porão, ele desviou o olhar, como se evitasse o assunto. Não vá até lá, filho, ele disse com uma voz séria. Dizem que muitos anos atrás, uma mulher desapareceu nessa casa. Procuraram por ela em todos os cantos, mas nunca encontraram. Dizem que ela ficou presa lá embaixo. Voltei para casa mais confuso do que nunca. Tentei evitar o porão, mas a voz continuava chamando, cada vez mais insistente. Às vezes ouvia sussurros no meio da noite, palavras misturadas com gemidos de dor. A presença daquela mulher se intensificava, como se ela estivesse me observando, esperando algo de mim. Certa madrugada, acordei sobressaltado com um som mais alto, um grito abafado que parecia vir diretamente do porão. Minha curiosidade finalmente venceu meu medo, e desci da cama, pegando uma lanterna. Decidi que era hora de descobrir o que estava acontecendo lá embaixo. Ao abrir a porta do porão, o cheiro de mofo e umidade invadiu minhas narinas. Iluminei a escada com a lanterna e desci lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, e o ar parecia pesado, denso. Quando cheguei ao fundo, percebi que o porão era menor do que eu imaginava, com paredes de pedra e nenhum móvel, apenas um chão coberto de poeira. Mas ao iluminar o canto mais escuro, vi algo que me fez recuar. Havia marcas no chão, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado sair dali com as próprias mãos. As marcas se estendiam até a parede, onde algo parecia estar desenhado com sangue. Era uma frase curta, quase apagada pelo tempo. Ajude-me a sair. A lanterna piscou e por um segundo vi uma sombra ao meu lado. Uma silhueta de uma mulher com longos cabelos, olhando para mim com olhos suplicantes. Fechei os olhos, com o coração disparado, e quando os abri, ela havia desaparecido. Aquela noite foi apenas o começo. A partir daquele momento, passei a ver a sombra da mulher em vários lugares da casa. Às vezes via o reflexo de um rosto pálido e triste na janela, ou sentia uma brisa fria me seguir pelos corredores. Parecia que a casa inteira havia se tornado uma prisão para aquela alma perdida, e que ela queria que eu fosse seu libertador. Conforme os dias passavam, a voz se tornava mais insistente, agora aparecendo em qualquer momento de silêncio. Ela não parava de sussurrar, cada vez mais alta e desesperada, como se estivesse à beira da loucura. E então, numa noite, ouvi a voz mais clara do que nunca. Venho. Preciso de você. Sentindo um impulso incontrolável, desci novamente ao porão. Dessa vez, havia uma força maior que minha curiosidade. Era como se ela estivesse me puxando, me chamando para dentro da escuridão. Quando cheguei ao fundo, senti um toque gélido em meu ombro e a lanterna se apagou. O silêncio era absoluto e tudo o que eu podia ouvir era minha própria respiração acelerada. Mas de repente, senti uma mão apertar meu braço com força. O toque era gélido, quase doloroso, e a voz sussurrou novamente, mas dessa vez com um tom de raiva. Por que não me ajudou? Tentei responder, mas minha voz estava presa na garganta. Senti o aperto da mão invisível cada vez mais forte, como se estivesse sugando minha vida. Tentei gritar, mas tudo que consegui foi um gemido sufocado. Finalmente, a lanterna acendeu por um instante, e eu vi seu rosto a centímetros do meu. Um rosto pálido, distorcido pelo sofrimento, com olhos cheios de ódio. Com um esforço desesperado, me desvencilhei e subi as escadas, fechando a porta do porão com todas as forças que me restavam. Desde aquele dia, o porão permanece trancado, e jamais tentei abrir a porta novamente. A voz parou de me chamar, mas sinto que algo dentro daquela casa está esperando. Ainda moro lá, mas agora, cada vez que passo pela cozinha, sinto o olhar daquela mulher perdido na escuridão do porão, esperando pacientemente sem pressa, até o dia em que alguém ousar abrir a porta novamente.
Quando me mudei para o novo prédio, tudo parecia perfeito. Era um edifício antigo, mas bem conservado, com corredores elegantes e detalhes de arquitetura que remetiam a outra época. Minha vizinha, uma senhora de cabelos brancos e aparência frágil, morava no apartamento ao lado. Ela sempre usava uma expressão distante, como se guardasse um segredo sombrio. Na primeira noite, ouvi algo curioso. Era um som baixo, abafado, com um sussurro, vindo da parede que separava nossos apartamentos. No início, pensei que fosse um ruído de canos ou de algum aparelho antigo, mas a voz era humana. Quase um murmúrio, palavras incompreensíveis que se repetiam suavemente, como uma canção sem melodia. Passei a ouvir o som toda noite, sempre por volta da meia-noite. Na manhã seguinte, quando encontrei minha vizinha no corredor, decidi perguntar de maneira casual: "Desculpe, você ouviu algum barulho estranho ontem à noite?" Perguntei, tentando esconder a curiosidade. Ela sorriu de leve, mas seus olhos ficaram frios. "Às vezes os ecos das pessoas do passado ainda sussurram por aqui, querido. Mas não se preocupe, eles só querem ser ouvidos." Suas palavras me deixaram desconfortável. Ecos do passado? Aquilo parecia uma metáfora, mas senti uma urgência em descobrir a origem daquelas vozes. Nas noites seguintes, percebi que o som ficava mais claro, quase como uma conversa. Eram várias vozes, cada uma falando em um tom suave, mas indistinto. E o mais estranho era que todas pareciam sussurrar o meu nome. A situação piorou quando comecei a ter pesadelos. Eu sonhava com corredores intermináveis e portas fechadas, sempre ouvindo sussurros das vozes que se aproximavam, me chamando pelo nome. Em um dos sonhos, me encontrei de frente para a porta da minha vizinha. Ela estava entreaberta, e ao espiar pelo vão, vi apenas uma escuridão profunda. Do outro lado, senti o peso de um olhar, como se algo ou alguém estivesse me esperando. Uma noite, depois de mais um pesadelo, ouvi uma batida leve na minha porta. Ao abrir, não havia ninguém lá, mas encontrei um bilhete no chão, escrito em uma letra delicada e antiga. "Venha me visitar. Quero te mostrar algo." Era o convite da minha vizinha. Meu instinto gritava para ignorar o bilhete, mas uma curiosidade sombria me tomou, e decidi ir. Quando bati à porta dela, fui recebido por um cheiro forte de incenso e ervas secas. A senhora me convidou para entrar com um sorriso suave. O apartamento era escuro, com poucas luzes e uma decoração que misturava objetos antigos e estantes repletas de pequenos potes de vidro, todos com tampas firmemente lacradas. Cada pote parecia conter uma substância escura e translúcida, mas todos pareciam praticamente idênticos. "Essas são minhas vozes", ela disse, percebendo meu olhar de curiosidade. Cada uma dessas vozes já pertenceu a alguém. Senti um calafrio. Eu tentei rir, pensando que era algum tipo de brincadeira, mas o rosto dela estava sério. Ela se aproximou de um dos potes e segurou-o com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. "Elas são tudo o que resta das pessoas que passaram por aqui, querido." E então, com um sorriso sinistro, acrescentou: "Algumas vêm de muito longe." Comecei a passar as noites em claro, tomado por uma paranoia crescente. O som dos sussurros não vinha mais apenas das paredes, mas parecia ecoar pela minha mente. Vozes cada vez mais desesperadas, pedindo ajuda. As vozes que antes eram baixas e indistintas, agora soavam mais claras. Algumas delas falavam frases curtas, como "estou preso" e "ajude-me." Uma noite, a situação chegou ao limite. Acordei no meio da madrugada com a sensação de que não estava sozinho no quarto. Olhei em volta, e lá estava ela, minha vizinha, parada ao pé da cama, segurando um dos potes de vidro. A tampa estava aberta, e dela escapava uma névoa escura e pulsante, que se retorcia no ar como se tivesse vida própria. "Achei que gostaria de escutar mais de perto", sussurrou ela, com um brilho estranho nos olhos. O quarto ficou impregnado pelo som das vozes, agora gritando, clamando por socorro. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado de pavor. A névoa continuava a se espalhar e por um instante uma figura se formou no ar. Era um rosto, pálido, olhos arregalados, boca entreaberta e um grito silencioso. Era como se alguém estivesse preso dentro daquela nuvem, tentando escapar. Quando finalmente consegui me mover, corri para longe do quarto. Não voltei a dormir ali. No dia seguinte, decidi confrontá-la, mas ao bater em sua porta, não houve resposta. O zelador do prédio, um homem idoso, aproximou-se e me olhou com um misto de pena e surpresa. "Você fala da senhora do apartamento ao lado?" ele perguntou, como se não pudesse acreditar. Confirmei, descrevendo a senhora. Ele balançou a cabeça assustado.
Meu rapaz, não há ninguém morando ali há anos. A última moradora era uma senhora que faleceu há muito tempo. Ela tinha estranhos hábitos, colecionava potes de vidro com coisas que ninguém conseguia identificar. Alguns diziam que ela capturava almas. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Eu tentei explicar sobre as visitas e os potes, mas o zelador apenas se afastou, murmurando algo sobre almas perdidas que nunca encontram paz. Quando abri a porta do apartamento da vizinha, encontrei um espaço vazio e abandonado, coberto de poeira. Mas no centro do chão havia um único pote de vidro, com uma substância escura e um bilhete ao lado. O próximo pote é o seu. Desde aquele dia, vivo com uma sensação constante de que estou sendo observado. Em qualquer lugar que eu vá, ouço sussurros chamando meu nome. E às vezes, à noite, vejo um pote de vidro na mesa de cabeceira, esperando por mim. Sei que de algum modo ela ainda está por perto, aguardando o momento certo para completar sua coleção.